Importância do planejamento estratégico para a comunicação pública. Não é possível se pensar numa comunicação sem haver antes um planejamento. Então, o planejamento estratégico, ele se funde com o planejamento da organização também, porque a organização precisa se preparar, precisa se munir de informações para se comunicar melhor com seus públicos, ou seja, o público interno e o público externo. A partir daí, é possível se planejar metas dentro de um cronograma e se alcançar objetivos dentro da missão e da visão do serviço público. As fases que devem estar em um planejamento. Não é possível a gente fazer qualquer planejamento sem determinar fases. E a identificação da realidade da instituição é um dos primeiros pontos. Um ponto importante, onde a gente vai estudar, vai buscar informações sobre a realidade enfrentada por aquela instituição. A partir daí, a gente vai levantar dados. Que dados são esses? Os dados que, com todo o público que aquela instituição se relaciona internamente e externamente. Com todos esses dados, a gente vai ter a possibilidade de fazer uma análise, identificando esses públicos internos e externos, para determinar, sim, objetivos e metas. Isso tudo em consonância com os valores, com a missão, com a visão daquela organização. A partir daí, a gente faz também uma previsão de metas alternativas. O que é isso? Em todo planejamento, a gente tem que ter o cuidado de observar a mudança de cenários que poderá ocorrer no serviço público. Então, a gente tem que estar preparado, eu diria, que para um plano B, né? Estabelecendo também alternativas dentro desse planejamento. E com isso, estabelecer as ações que a gente vai trabalhar com o público interno e com o público externo. Observando um outro momento, que recursos você vai usar para esse planejamento? Qual é o volume de recursos? O que a gente vai sugerir para trabalhar essa comunicação dentro daquela organização? Por fim, fixar as técnicas de controle, né? De que forma você vai controlar o andamento da execução dessas ações dentro do seu planejamento e estabelecer uma avaliação dos resultados. Então, essas são as fases que garantem um bom planejamento estratégico na comunicação pública. Esse terceiro ponto, que fala do diagnóstico, como fazer o diagnóstico de uma instituição para desenvolver o plano de comunicação, é muito parecido com o que a gente já colocou em pontos anteriores, né? É necessário, para a gente diagnosticar a instituição, avaliar também a sua visão, os seus valores, a sua missão, como também analisar como aquela instituição se comunica com o público interno e externo, né? A partir daí, também analisar o mercado concorrente, né? No caso, as instituições que são no mesmo segmento naquele município, naquele estado, no caso, se for o poder legislativo, se for o executivo de uma capital, como se comporta o executivo da capital e o executivo estadual. Então, que não é uma concorrência desse caso, mas é um mesmo segmento dentro da instituição pública. E aí, nesse ponto também, quando falam que deve ser levado em conta para esse diagnóstico, é levar em conta todo esse embasamento de dados e de informações que vão dar suporte, inclusive também como a imprensa vê, enxerga a nossa instituição, é importante também. Tudo isso para ser levar à melhor conclusão, levar ao melhor planejamento para as próximas etapas a seguir. Então, o diagnóstico, ele parte desse conjunto de informações externas e também internas dentro da própria instituição. O quarto ponto fala das ações que podem estar previstas nesse planejamento estratégico. As ações, elas vão desde a comunicação interna com a comunicação externa, né? A gente tem várias formas de melhorar e de ampliar a relação de uma organização, no caso de uma instituição pública, com os públicos que ela se comunica, o público interno e o público externo. Podemos criar hoje
nesse pool da mídia eletrônica, criar boletins pelo WhatsApp, criar mails dando um formato de boletim, um formato de jornal. Dependendo do público, a gente pode criar um boletim também impresso para o público externo e também defendo muito uma aproximação da instituição, seja qual ela for, com o seu público interno, formas dela se comunicar com o público interno, seja através de uma rádio, dependendo do tamanho da instituição, seja através de jornais murais, nos departamentos, seja ela através de programas que tratem também da qualidade de vida do servidor, sendo uma forma da instituição tê-los mais próximos, mais estimulados a atingir suas metas e seus resultados. Na verdade, é um campo amplo e aberto para o estudo, também para se testar novas experiências, principalmente nessa integração que acontece hoje na comunicação com as plataformas digitais. Sempre há algo novo a se pensar, há aplicativos que mostrem também para o servidor público, departamentos, a estrutura da empresa, que passe alguns serviços que contenha naquela instituição, que sejam acessíveis direto por aquele aplicativo. São muitas as ferramentas que devem estar previstas nesse planejamento, claro, observando o diagnóstico, cumprindo todas as fases do planejamento, mas principalmente observando a capacidade de desprendimento de recursos daquela instituição para que haja um bom planejamento em execução. E no serviço público, como também no privado, a gente poderá haver mudanças de cenário a qualquer momento e a gente tem que estar pronto para se adequar àquela realidade dentro de um perfil financeiro que a comunicação esteja alinhada ao planejamento da gestão como um todo.